Olá, gente, sempre sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nas indicações do dia eu vou recomendar alguns livrinhos de poesia pra vocês. Então, gente, antes de a gente conhecer esses livros, sim, eu tô com um leque toda misteriosa, né, toda chique, porque tá quente, tá calor hoje. E eu não quero passar no meu quarto, mas eu tenho ventilador, só que o ventilador ele faz muito barulho. E deixa meu cabelo extremamente bagunçado, então eu não tô muito afim, né, desligar essa porqueira. Então a gente vai aqui no leque, aqui ó, bem diva, bem orgulho e preconceito, assim, bem enigmático. Mas enfim, antes da gente começar a ver os livros, eu já peço, não de sempre, que vocês deixem o seu like, porque me ajuda bastante. Se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, porque falta bem pouquinho pra gente chegar nos 400 inscritos. Que é uma marca que eu gostaria muito de chegar em breve, né? Talvez um presente de Natal, quem sabe. E também, né, me seguir em todas as redes sociais para não perder, né, as novidades por lá. E, né, ativar o sininho das notificações, porque aí você nunca perde nenhum vídeo também. Bom, hoje eu trouxe alguns livrinhos de poesia que eu tenho. Eu não sei exatamente quantos são, porque alguns são de um mesmo autor. Então eu tenho vários nacionais, acho que só tem dois que são estrangeiros, porque eu costumo ler um pouco mais de poesia nacional do que estrangeira, no geral. E eu tinha vários aqui, eu pensei, por que não trazer aqui? Porque eu sei que poesia é um gênero que, assim como a crônica, né, não é muito assim, como é que eu vou dizer, popular entre as pessoas. Inclusive vai dar uma discussão que a gente teve na escrita criativa sobre isso, porque a gente teve uma cadeira de poesia, duas cadeiras de poesia na verdade, e a gente teve contato com uma poetisa que é da PUC mesmo, ela fez o doutorado dela lá, e o mestrado também, se não me engano. E ela contou toda a trajetória dela, que antes ela também teve uma fase, tipo, quando tava na escola, que não gostava de poesia, de ler, nem pensava em escrever, sabe? Até que ela encontrou uma poeta russa, que eu não vou lembrar o nome da mulher, porque nomes russos são muito complexos. E ela se apaixonou por essa poesia e ela descobriu o caminho dela, né, pra esse gênero através dessa poetisa. E uma coisa que ela ensinou pra gente, né, durante essas discussões, esses debates, né, sobre o poema, é que as pessoas podem não gostar de poesia ainda, né? No caso, talvez exista um autor por aí que você olha e pensa, caraca, mano, esse é o meu autor. Né? Porque eu acredito que existe um livro, um estilo de narrativa, ou de gênero, de tema, que case pra qualquer pessoa, sabe? Porque a literatura ela é muito diversa, sabe? Por exemplo, tem gente que gosta de ler mais não ficção, biografias, essas coisas. Outros gostam mais de fantasia, outros só mais policial, outros são mais ecléticos como eu. Varia de pessoa para pessoa. As pessoas têm os seus gostos. E com a poesia é a mesma coisa, né? Porque como ela é essa coisa muito livre, cada autor que não tem a sua marca, né? O seu jeito de fazer poesia, apesar a gente tem aquele negócio que nada é original, né? O termo originalidade na literatura é bem polêmico e complexo de se discutir. Mas igual o jeito que a pessoa escreve o poema, o jeito que a pessoa mescla as figuras de linguagem faz bastante diferença. E às vezes você precisa achar o autor certo pra você, né? Você não achou o seu autor certo ainda, ou autora, ou autore. Então eu vim trazer alguns aqui para as pessoas que não gostam de poesia, né? Mas têm interesse em tentar, que se aventure por aqui. E também para os amantes de poesia que estão a fim de conhecer umas poesias novas, ou tem uns que estão interessados em alguns livros, mas não tem certeza se é bom ou não. Então eu já vou falar sobre eles aqui. E o primeiro livro, obviamente, tinha que ser, sem dúvida nenhuma, o livro da minha amiga Lia, que vocês já conhecem por aqui, né? Vocês já estão cansados de ver eu mencioná-la aqui, ou ela aparecendo nos meus stories, enfim, a gente tá ligadas pelo cosmos, né? E ela lançou esse livro esse ano, que é o Primavera com Meus Demônios, que é um livro de poesia, com poesias bem curtas, algumas um pouco mais compridas, e são poesias que eu considero poesias de temática mais sensível, mais do expor sentimentos e sensações que eu acho que muitas pessoas já passaram. E o que eu converso muito com ela é sobre a literatura ser uma espécie de cura, também, que ela pode ter esse efeito de cura e de entendimento para as pessoas sobre seus próprios sentimentos. E ela fala muito sobre questões de traumas, sobre relacionamentos abusivos e os efeitos dele nas pessoas, sobre a solidão, a tristeza, a depressão. Mas também tem poemas sobre todo esse trajeto que a gente tem de pegar esses sentimentos ruins, essas sensações, esses traumas, todas as coisas que a gente
passou que nos afetaram de alguma maneira negativa e entendê-los, abraçá-los e transformá-los em algo melhor, sabe? Caminhar para fora do abismo, da escuridão, enfim, qualquer metáfora que vocês prefiram, e encontrar o seu caminho de volta, né? E renascer de certa forma, né? Desabrochar de novo pro mundo. E é uma coisa muito bonita, e eu acho que é um livro em forma de abraço. E em tempos de pandemia, em tempos de tanto caos no mundo, eu acho que a gente precisa de poesias que nos salvem de vez em quando. Então, se você tá tendo dias ruins, ou se você se identifica com algumas coisas que eu disse aqui, eu tenho certeza que esse livro, ele é pra você e ele vai fazer uma grande diferença na sua vida. Porque toda a escrita da Lia, ela tem um visual, assim, de criação de imagens muito bonito, muito tocante, assim, é um tapa na cara e um abraço também, às vezes. Inclusive, ela fez 2 poemas pra mim, dedicados a mim, um à nossa amizade, e o que era uma indireta, assim. Eu não posso contar do que é, mas alguns entendedores saberão do que eu estou falando. Os que leram o livro me conhecem ela. Mas enfim, sério, comprem, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que vocês podem comprar tanto físico quanto o e-book na Amazon. E agora, o próximo vai ser 2 também, porque o outro não tem presente aqui porque tá na minha mãe, porque ela comprou e eu li na casa dela. Que é Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur, e a Primavera... Essas flores, eu acho que é a Primavera e Suas Flores, na verdade, sim. Que é esse outro livro da Rupi, que vai estar a capa aqui, bonitinho, que é muito parecido com esse, só que em tom de amarelo, né, aqui na frente. E esse foi o primeiro que eu li dela, né, porque eu lembro que foi uma sensação, né, na internet. Mas a gente sempre tem medo sobre as sensações, assim, esses ibopes da internet, da literatura. Porque às vezes a gente tem todo esse hype, a gente vai ler e não é tudo aquilo pra gente. Mas pra mim foi. A poesia dela com uma frase, ela já te detona ou te abraça ou te deixa no chão chorando. É isso aí. E é sensível, ela fala muito sobre a questão da mulher, a questão do corpo, do se amar, né? Do auto-amor, também dos relacionamentos bons e ruins. Toda essa autopercepção também, que é muito legal, muito bonito. E é um livro que a cada página você se identifica de alguma forma ou você consegue enxergar o eu lírico, sabe? Entender a dor do outro, assim, caso não seja uma experiência que você tenha passado. E ao mesmo tempo a gente tem nessas ilustrações, que se não me engano foi a Rupi mesmo que fez, né? Ela posta algum desses poemas, inclusive no Instagram dela, só que em inglês. Inclusive, se vocês quiserem ler em inglês, eu recomendo, porque pelo que eu vejo dos que ela posta, né, desses livros que eu li, eles são um inglês bem fácil assim, de compreender, então se você quiser treinar também é uma boa pedida. E o outro livro dela, que é esse do Primavera e Suas Flores, esse ele é até mais pesado que o primeiro dela. Porque ela fala bastante sobre estupro nessa questão da violência corporal e sobre o nosso entendimento sobre isso, como a gente assimila uma ação dessas, né, quando é conosco, mas tudo usando, sabe, as figuras da linguagem, assim, o dito não dito, que deixa ali nas entrelinhas, mas você sabe o que tá falando e te atinge de uma maneira assim, né, é bem intenso. E ela também falou bastante nesse livro sobre a questão da imigração, né, das vidas que nós perdemos durante que aconteceu na Síria, em vários outros países ali, né, do Oriente Médio, enfim, que a gente sabe que não foi fácil, né, pessoas se perdendo no mar, perdendo suas vidas e tentando recomeçar do zero em um país distante que pouco se sabe, conhece, enfim, e sobre também com o preconceito, né, com a xenofobia, e em termos de pandemia que agora teve a xenofobia com as pessoas asiáticas, né, com o povo asiático, principalmente a China. Eu digo povo asiático porque as pessoas às vezes põem tudo no mesmo saco, né, que é pior ainda. Então, também é um livro muito forte, que esses poemas, inclusive, são muito bons para fazer a gente pensar um pouquinho e sair da nossa bolha, né, refletir sobre essas situações. Enfim, eu recomendo muito a escrita dela, por meus razões da Lia, porque eu acho que vai te abraçar, vai te fazer pensar, refletir. E é amargo, né, é um bittersweet, né, um meio amargo assim na boca, mas é bom, é excelente, eu adoro e tenho que ler o outro dela ainda que saiu.
Agora, esse aqui é um outro estrangeiro, né? Que, caso quem você não sabe, a Rupi, ela é indiana. E esse aqui é um livro de poesias tancas. Aí você tá assim, o que é poesia tanca? Bom, a história dessa minha descoberta com essa poesia é bem engraçada. Eu gosto muito de um filme chamado O Jardim das Palavras, que em inglês é The Garden of Words, que é uma animação japonesa. E nessa animação japonesa tem um poema, né, que é citado dentro do filme, que é muito bonito, que é sobre a chuva, enfim. E é um poema que ele é dito como sendo um poema tanka, né? Ou seja, não é um haikai, né? Um outro estilo de poesia japonesa. E eu não conhecia. E aí eu fui pesquisar e achei esse livro. E eu fiquei, nossa, eu preciso disso. Só que foi um pouco difícil de achar, né? Minha mãe achou num... Eu acho que foi nesses sebos, assim, provavelmente. E é um livro bem antigo, vocês podem ver. E esse aqui é o Takuboko Ishikawa, né? Inclusive, ele é um dos grandes escritores japoneses, né? De poesia tanka. Ele tem toda uma biografia dele aqui no início ou no final, não lembro, que é bem interessante conhecer. E os poemas dele, eles são bem curtos e bem simples, bem cru, sabe? Mas igual eles são enigmáticos. Eu tenho que ler mais de uma vez e pensar, nossa, porque é muito rápido, né, a leitura. Que eles são textos que tem, né, a sua grafia, inclusive o livro tem aqui a grafia, eu esqueço, acho que aqui é kanji. Enfim, né, tem as duas grafias em japonês, né, e aqui é a tradução embaixo. E ele fala muito sobre, como é que eu vou dizer, sentimentos, assim, né, num geral, um pouco sobre família, sobre a posição da pessoa na sociedade trabalhista, como é que eu vou dizer, ele é bem cru, né, até mesmo nas temáticas dele ele é bem cru, simples e direto, curto e grosso. Mas é uma poesia diferente, eu acho que é legal a gente se aprofundar em culturas diferentes também, né, ter um conhecimento, porque todo mundo sempre fala tanto do haikai, né, e haikai é um que eu não gosto muito, mas os que eu li não me causou tanto, assim, eu gostei mais dos tanka. Então tô trazendo essa referência, essa indicação, caso vocês queiram conhecer também, né, uma coisa um pouquinho, né, diferente do usual. Agora, de novo, para os livros nacionais, esse aqui eu li recentemente, que é Aqui Jasmim, da Caroline Milman. Né? Eu ganhei esse livro de presente, inclusive, e eu achei ele muito interessante porque ele tem umas grafias diferentes aqui, tipo, ele tem umas cordas aqui no meio, e tem umas páginas que elas são cortadas também, tipo, propositalmente, de propósito. Aqui, como dá pra ver, é recortado, assim. E é uma poesia bem interessante porque ela meio que atravessa a infância, né? E a percepção da criança e do adulto sobre as memórias, sobre as passagens, como se fosse uma revisitação da autora, talvez, né, supondo, do eu lírico, a esses momentos quando era mais novo e agora quando cresce a gente não tem uma visão diferente de algumas coisas, né? Quando se passam uns anos de algumas experiências ou coisas que a gente ouviu e viu. Então fala muito sobre isso, sobre família, sobre relações familiares, sobre essa visão da criança, do adulto e o adulto em relação às suas memórias infantis. E ele é bem enigmático também, assim como, né, o Takuboko. E são poemas simples, eles são bem rápidos, é uma leitura que tu pode fazer em um dia. Muitos desses aqui é em um dia também, gente, se vocês quiserem, né, obviamente. E ele é bem visual, assim, tem todo esse visual da casa, assim, dos sons, é bem legal também. E agora esses aqui, que são os clássicos, né, que é os textos cruéis demais para serem lidos, para não ser lidos rapidamente, né. Esse primeiro aqui, ele é muito tapa na cara, porque ele fala muito sobre relacionamentos, sobre a decepção com esses relacionamentos, sobre a decepção com a vida amorosa, com tudo. Ele é bem deprimente de certa forma, mas uma coisa muito interessante é que logo no final eles resolveram fazer um capítulo extra, né, tipo um pouco mais positivo, tipo, olha, as coisas podem estar ruins, mas não quer dizer que seja sempre assim, sabe, que tipo, não vai ter dias bons, não quer dizer isso. E aí a decisão de colocar esse capítulo final foi pra não ficar um final amargo, né, ter um final assim mais esperançoso e tudo. E esse também é um livro com ilustrações, né? Acho que muita gente já conhece as ilustrações desse grupo aqui, que são muito bonitas e casam muito com os poemas.
E eles são uma coisa mais assim de prosa lírica, né? Não é tanto em verso. Tem um jeito único, assim, que era não muito da internet de ser. E eu acho que pra quem passou por términos ou decepções com amizades e pessoas, é um livro, assim, que vale a pena. Esse aqui é um pouco mais leve, eu achei. Ele fala bastante sobre autoestima e sobre aprender a deixar ir, né? Sobre como relações terminam. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Sobre as marcas que as pessoas deixam na gente. E tem alguns um pouco mais aleatórios, mais específicos, de alguns temas bem específicos que não são retomados depois. Sobre amor próprio também fala bastante. E tem as famosas ilustrações também, né? E esses são livros que são divididos em temas também, né? Geralmente 3 capítulos por aí. E agora tem outros 2, né, que são só do Igor, né? O Igor Pires, que saiu também, que eu em breve falarei por aqui. Agora, o último é o Livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques. Né? Esse aqui eu li quando fiz a primeira vez a prova do mestrado, tem até minhas anotações aqui de análise dos poemas. E ele é um livro que ele tem muito do metapoema, do metapoema, do metalivro, na verdade. Porque tem vários poemas que falam sobre as partes do livro, né, dentro do poema, tipo, como se fosse o poema contando, né, mostrando como é o livro por dentro. E fala bastante também sobre relacionamento, sobre ir e vir, né? Ele é bem, assim, um poema que tu tem que ler mais de uma vez pra pegar todas as entrelinhas dele. E, querendo ou não, poesia, quer dizer, todo texto, assim, ele tem a sua própria interpretação, é o seu jeito de se interpretar. E eu fiz várias análises, assim, do que eu consegui perceber, acho que algumas até caíram. Né? Então, tipo, tem a parte que é livro, né, que são as partes do livro, visitas ao lugar comum, cartografias. Aqui é o contrário do que se passa em certos filmes. Então são títulos das partes bem específicos, né? Quando você lê os poemas você entende um pouquinho por que esses títulos. Né? O cartografia imita muito a questão dos mapas, dos elementos dos mapas, por exemplo, e usa para falar disso sobre relacionamentos, sentimentos, perdas, indas e vindas, como eu falei antes. É um livro muito bom, eu gostei bastante, é da Companhia das Letras, e foi uma leitura bem prazerosa. Bom, enfim, gente, esse foi o vídeo, esses foram os livros, e eu espero que vocês tenham gostado, que me comentem aqui embaixo, né, se vocês ficaram interessados em ler algum, se vocês já leram algum também, o que acharam, se gostam de poesia ou não. E se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, ative o sininho das notificações porque me ajuda bastante, e curte e compartilhe se você quiser também com seus amigos. Me siga em todas as redes sociais para não perder nenhum vídeo, e também compre o meu conto Praia das Conchas, que vai estar aqui embaixo na descrição o link. Um beijo, a gente se vê na próxima. Tchau!